Olá, querido e querida aluno e aluna. Mais uma vez é uma alegria estar com vocês em mais esse curso do técnico em administração aqui pela nossa instituição CPF. Mais uma vez valorizando você, aluno, que acredita no ensino EAD. É uma alegria realmente muito grande poder compartilhar mais essa disciplina com vocês nesse curso, ao qual também me identifico muito, que é o técnico em administração. E vamos compartilhar aqui dentro das 3 aulas que foi muito bem preparada. Nós preparamos essas aulas para vocês e vamos compartilhar junto todo o conhecimento necessário voltado para a atuação profissional. Como eu já havia falado, sou o professor Rodrigo e estamos aqui hoje para compartilhar ao máximo o conhecimento com você que está aí junto conosco e vai estar participando desse curso, nesse módulo 1. Vamos iniciar falando aqui de atuação profissional, colocando essa questão da ética e a moral através dos tempos. Essa questão ética, ela traz muito aquela ideia, por exemplo, se eu sou um profissional, estou trabalhando na área, eu tenho que ter esse meu lado ético, mas de nada adiantaria a gente falar somente da ética profissional e a gente não abordar de uma forma direta, objetiva, a ética ao longo dos tempos. Então nós temos aqui uma definição básica, da origem da palavra ética, que quer dizer o comportamento, conduta, hábito. É o ramo da filosofia que estuda a natureza, considerando adequado e moralmente correto. Então a ética, você vai pensar realmente nessa ideia, até que ponto que eu estou sendo moralmente correto numa atitude, numa ação que eu tenho. Ainda falando de ética e moral através dos tempos, não poderia deixar de falar, é claro. Se você fala de ética, você também tem que falar de moral, porque uma está associada à outra. É um pouco meio complicado às vezes, a gente fala muito de ética, mas e aonde fica a minha moral? Vamos entender um pouquinho a melhor definição de moral, então. A palavra moral tem origem no latim. É o conjunto para agir de forma específica ou concreta. A moral está contida nos códigos aos quais tende a regulamentar o agir das pessoas. Então, assim, de que forma que eu tenho a certa ação? Eu estou sendo moral com aquilo ou não? Essa figura nos traz uma simples ideia voltada para quê? A minha moral voltada para algum tipo de religião. Não estamos aqui falando que uma ou outra religião é a certa ou é a errada, mas quer dizer, para a gente conseguir realmente sintetizar essa ideia de ética e moral, e principalmente a moral, vem aqui essa ideia. Por exemplo, temos lá a moral cristã, segue-se uma linha, existem regras. Segue lá também a moral islâmica, certo? Judaica. Então cada uma tem uma regra, cada uma guarda um dia da semana. Então aí que vem a ideia voltada para a religião dessa moral. Até que ponto realmente que eu tenho que seguir? Porque no caso da religião, cada uma tem a sua moral em si instituída. Agora vamos falar aqui de uma forma mais usual do nosso dia a dia, vamos dizer, de ética e moral. A moral é o conjunto de normas, princípios, preceitos, costumes, valores norteados no comportamento do indivíduo no seu grupo social. Um exemplo, a moral é a normativa. Grupo social. Você que está aí, aluno e aluna do curso técnico de administração, por exemplo, você está contido neste grupo social. Certo? Ao final do curso, naturalmente, no transcorrer do curso, você vai estar se inserindo dentro de uma empresa, se inserindo no grupo, aplicando o seu aprendizado do curso técnico de administração. Então, essa ideia, até que ponto que os meus princípios, meus costumes estão adequados àquela situação moral daquela empresa. E a ética é a teoria que busca o estudo da moral, compreender, justificar, criticar a moral, dentro de uma situação da sociedade. Temos um exemplo aqui, que a ética é filosófica e científica. Realmente, a ética ela é científica partindo do princípio que a gente está colocando aqui agora. Ao longo dos tempos,
esse pensamento ético ele muda. É o que nós vamos estar vendo aqui no transcorrer dessa nossa primeira aula de hoje. Abordando também aqui várias situações ao longo dos tempos, como a gente comentou agora há pouco, ética e escravidão. Algo que às vezes nos coloca a pensar, até a gente falando de Brasil mesmo, com certeza, nós somos um país que vivenciamos muito essa questão aí de escravidão. Inclusive, nós temos uma atividade nossa, dentro do nosso fórum de discussão, que trata bem essa ideia que você vai estar vendo ao longo das 2 semanas que a nossa disciplina vai estar lá à sua disposição. É um debate legal, porque será que realmente a escravidão, a escravatura no nosso país, ela foi realmente assim, extinta? É um fato que a gente está debatendo lá no nosso fórum, que você vai estar tendo todo o momento e envolvimento para estar participando e colocando realmente as suas ideias, as suas opiniões lá. E voltando aqui, ética e escravidão, dignidade e responsabilidade, valoriza o homem, o espaço, a participação, a criatividade, o pensar ético, igualdade de oportunidade, é aquela linha lá, privilégios, qual que é a intenção ética realmente que eu tenho quando a gente fala de igualdade, e direitos humanos, é claro, né, são todas as obrigações que precisa ter e ao mesmo tempo, será que ainda temos direitos humanos no dia de hoje? É isso que vem nos reportar essa ideia aqui. Se você falar de ética, você não quer falar de escravidão, em qualquer ambiente que você esteja inserido, você tem que pensar nisso daqui. Eu tenho que ter dignidade e responsabilidade, eu tenho que ter igualdade de oportunidade e principalmente o direito humano. Todos nós, cidadãos brasileiros e em termos de mundo, temos o direito humano reservado de acordo com o órgão internacional. Continuando aqui, ética, moral e costumes. Como a gente falou, a gente vai trabalhar essa ideia do princípio de muito tempo, vamos supor, de épocas passadas, trago aqui para vocês essa ideia aqui, que na Grécia, o ato da pessoa andar nu era um costume que não aferia a moral da época. Na Grécia, evidentemente, né? Como a gente sabe que existe N estátuas, monumentos voltados para essa era, lá de muito tempo atrás, que eles são expostos dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, existiam povos que colocavam a nudez como algo que supostamente era um pecado mesmo original. Então, essa questão de moral, realmente, ela também atribui muito a costumes, a culturas locais, entre vários países. Por exemplo, o nosso Brasil mesmo, ele é dividido dentro de 5 regiões. Provavelmente nós aqui do Centro-Oeste temos um costume, uma forma da gente conduzir, a forma da gente argumentar, a forma da gente se vestir, como que a gente trata o trabalho, os nossos horários. Em outras regiões do país, ela é mais flexível, ela é de uma forma mais leve. Então, quer dizer, essa questão aqui, ela trabalha muito isso, o costume também e a questão cultural em si. O nosso país, ele tem essa diversidade de regiões, de estados, de costumes, de forma de se conduzir nos ambientes de trabalho, sociedade, cultura e assim por diante. Ainda nos tempos passados e também já entrando um pouco nos tempos atuais, ética, poligamia e a mulher. Por que eu fiz questão de trazer essa ideia assim, a mulher? Por exemplo, poligamia, como nós bem sabemos, é aquela ideia lá que o homem ele pode ter mais de 1, 2, 3, 4, quantas esposas de repente o costume e a cultura do país assim coloca. No nosso país, supostamente, isso não é algo muito usual, vamos dizer assim. E a questão da mulher, né? De que forma que a mulher é exposta e como que ela é vista dentro do mundo. Quer dizer, tem países que supostamente a mulher ela pode ter uma liberdade, ela usa certos tipos de roupas, ela tem uma situação diferenciada. Em outros países, de repente, ela é muito reprimida, ao qual a gente percebe que para o nosso costume, isso não é muito adequado. Porém, na maioria dos países lá, islâmicos, Arábia, aquele pedaço ali que a gente sabe que é a região
onde já de muito tempo e muitos conflitos, a mulher é tratada assim, né? Realmente toda revestida, somente com os olhos que fica aparente. Então, por que reforçar essa ideia da mulher? Porque não só a mulher, mas também como o homem, em cada local ele vai ter um costume, uma forma a ser seguida, que não quebre supostamente a moral colocada lá no país, ou mesmo naquela região em si. Ética e a guerra é algo também que nos preocupa muito. Por exemplo, coloquei aqui também que eu acredito que é muito válido para nós que estamos aí inseridos num curso técnico, porque você de um curso técnico você sai preparado para o mercado técnico do trabalho, naturalmente, né? E ao mesmo tempo pensar assim, será que o nosso país está em guerra? Será que nós temos guerra aqui ou a guerra é lá muito longe daqui? Nossa, a gente não tem guerra. Infelizmente tem essa colocação aqui para nós, né? Até que ponto, por exemplo, que existe a guerra em estados como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e assim por diante. Então, será que está havendo ética, está havendo moralidade ao tratar essas pessoas que estão inseridas nessa guerra? O cidadão comum, o cidadão trabalhador, aquele que nos defende constantemente, que é a segurança pública, até que ponto isso está sendo bem tratado? Esse slide ele vem para nos trazer essa ideia de o quanto que nós precisamos estar inseridos e pensando sim nessa situação em termos de Brasil. Ética e responsabilidade social e sustentabilidade. Algo que com certeza ao longo do curso de técnica de administração você, estudante, vai estar ouvindo falar muito sobre isso. Por quê? Esse termo sustentabilidade é algo que ele já vem há algum tempo, vamos dizer assim, coisa aí de 10 anos para cá, vem se falando muito nisso. Por exemplo, uma empresa ela tem que pensar de forma sustentável. O sustentável em meios de recursos ambientais mesmo. Eu posso economizar água, eu posso deixar um espaço maior na minha empresa de gramas para captação de água junto ao solo, eu posso ter a captação solar em si, eu posso contribuir daqui com outra empresa, certo? Eu posso formar grupos dentro da minha própria empresa de pessoas que trabalham com a reciclagem, reutilizando ao máximo, eliminando o copo descartável de água, de café, tendo a minha xícara, tendo o meu copo, padronizado da empresa, desse grupo de pessoas que pensam. Por exemplo, o setor estratégico da empresa, do grupo de administração, tem lá 6 pessoas envolvidas. A gente mesmo se reúne e compra um copo e coloca o timbre da empresa, tipo grupo estratégica da administração, quer dizer, algo muito válido, 2017, 2018. Por quê? Você já está contribuindo de forma responsável com essa situação. Isso faz a gente pensar até que ponto que eu, com a minha responsabilidade e sustentabilidade, essa responsabilidade social, eu posso estar contribuindo com certeza para quê? Para essa questão ética em relação ao outro que de repente eu nem conheço, mas eu estou fazendo um bem para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país. Então vem essa ideia aqui para nós. Nós não podemos simplesmente extrair tudo e não devolver nada. Então, realmente é algo que a gente tem que pensar dia após dia. Isso vale lá na empresa que você trabalha, aí na sua casa, na escola, em qualquer lugar, no bairro, na rua. A gente consegue, com certeza, levantar essa ideia dessa questão ética de responsabilidade social. E aqui é um provérbio africano, né? Toda manhã na África, uma gazela acorda, ela sabe que precisa correr mais rápido que o mais rápido dos leões para sobreviver. E toda manhã um leão acorda e ele sabe que precisa correr mais rápido que a mais lenta das gazelas, senão morrerá de fome. É uma situação delicada pelo sentido assim, existem 2 atores, 2 personagens nesse nosso aqui penúltimo slide dessa nossa primeira aula. Como nós bem sabemos, a gazela tem que correr muito, porque vai ter um leão sempre no encalço dela. Por quê? Ele também precisa sobreviver. Então essa é a ideia que a gente se coloca sempre.
Será que realmente eu tenho que, naquele ditado popular, matar um leão por dia? Ou será que eu posso repensar a minha linha ética em busca da minha moral, principalmente no ambiente do trabalho, ao qual existem muitas pessoas com N personalidades, e a gente também tem que olhar um pouco para dentro de nós. Até que ponto que eu estou conseguindo estar inserido nesse grupo para que realmente eu consiga ter uma linha ética e uma linha moral mais dentro do contexto possível. E aqui a nossa referência de tudo que foi extraído naturalmente para que a gente conseguisse montar as nossas aulas e estar levando para você o melhor conteúdo possível voltado para a atuação profissional. Tudo é muito estudado, elaborado, pensado, planejado para que a gente consiga realmente que você tenha aulas agradáveis, que você se sinta estimulado, estimulada com todas as disciplinas do curso, não só com a disciplina que está sendo apresentada agora. Agradeço a você que participou dessa nossa primeira aula. Como sempre, é uma alegria, é uma satisfação estar com você e já conto com você para a nossa segunda aula, onde vamos continuar tratando desse assunto voltado para a atuação profissional. Um forte abraço e até a próxima.